Salve família, aqui é o Igor, The Joker, e esse é o Curiosidades do Eterno Aprendiz, um novo quadro aqui no canal, onde nós vamos abordar e trazer temas históricos com curiosidades e informações sobre esses temas. O nosso primeiro tema vai ser o Santo Graal. Eu creio que você já deve ter ouvido essa expressão alguma vez, já deve ter escutado, e agora nós vamos ver do que se trata realmente o Santo Graal. Em teoria, o Santo Graal ele é um cálice que foi utilizado por Jesus Cristo na Santa Ceia e teria sido levado até a Inglaterra por José de Arimateia, outro personagem bíblico, e buscado pelo rei Arthur e seus cavaleiros. Essa lenda, que atribui poderes divinos a um cálice sagrado que teria sido usado na última Santa Ceia por Jesus Cristo, é uma versão medieval de um mito que surgiu ainda bem antes da era cristã. Na antiguidade, os celtas possuíam um mito sobre uma vasilha mágica. Esse mito contava que todos os alimentos colocados nessa vasilha, quando consumidos, adquiriam o sabor daquilo que a pessoa mais gostava e ainda lhe davam força, lhe davam vigor. Então é bem provável que naquela época, na Idade Média, essa história tenha sido inspiração para essa versão cristianizada da lenda do Santo Graal. Na literatura, os registros pioneiros dessa função entre a mitologia celta e a ideologia cristã são por volta do século XII. Já quase no final do século XII, o nosso grande escritor Cheté de Troyes foi o primeiro a usar a lenda do cálice sagrado nas histórias medievais que falavam sobre as aventuras do rei Arthur na Inglaterra. Depois daí, vários outros autores, como o poeta francês que ficou muito famoso, Robert de Boron, no século XIII, reforçou essa ligação entre os mitos do cálice, do Santo Graal e o rei Arthur. Nesse caso, também foi Boron que acrescentou a ida do cálice até a Europa. Ele foi o responsável por colocar também na sua história o personagem bíblico José de Arimateia. Nos romances retratados por Boron, Arimateia ele era encarregado de guardar e proteger o Santo Graal. Apesar de existirem várias referências cristãs, essas histórias não são levadas a sério de forma alguma pela Igreja Católica. O cálice da Santa Ceia ele tem um valor da Eucaristia, já o poder mágico para a Igreja Católica é só uma lenda. Os romances medievais eles contam que de Jerusalém ele foi levado para a Inglaterra, e em Jerusalém, durante a última ceia com os 12 apóstolos, na parte em que Jesus Cristo converte o pão em vinho e seu corpo em sangue, nesse sacramento, denominado Eucaristia, um dos pontos máximos dos rituais cristãos, o cálice utilizado nessa ocasião pelos contos é o Santo Graal. O conto fala que depois da última ceia, onde Jesus é preso, crucificado, assim como nós já conhecemos a história, um judeu rico, que seria José de Arimateia, até faz parte da Bíblia onde Jesus Cristo cai, e Arimateia pega a cruz e ajuda ele. Ele até aparece na Bíblia nessa parte também. Porém, no conto, depois dessa parte, ele começa a alterar um pouco a história. Antes de morrer de fato, Jesus Cristo recebe um golpe de lança de um soldado romano. Esse golpe ele é desferido em Jesus Cristo para ter certeza de sua morte. Porém, no conto, após o momento desse ferimento, José de Arimateia tem a ideia de pegar o sangue que está escorrendo do corpo de Jesus Cristo com o cálice. Depois do falecimento de Jesus e do sepultamento do corpo de Cristo, José de Arimateia, por esse ato, acaba sendo visto como um dos discípulos de Jesus. É preso e é recluído em uma cela sem janelas. Todos os dias, uma pomba se materializa para levar hóstia e alimentar José de Arimateia, numa história parecida com a ideia de Elias no Antigo Testamento. Depois de ser liberado da prisão, Arimateia decide fugir de Jerusalém e vai para a atual Inglaterra na companhia de outros seguidores de Cristo. E ele leva o Graal para a Europa. Chegando na Europa, José de Arimateia funda a primeira congregação cristã da Grã-Bretanha, onde se localiza a cidade atual hoje de Glastonbury, que é a mesma região onde nos romances medievais ficava Avalon, que era um local místico onde foram enterrados os corpos tanto do rei Arthur quanto do mago Merlin. Arimateia também é responsável por preparar uma linhagem de guardiões do Santo Graal, que dão continuidade
as histórias feitas pelos poetas. O primeiro a suceder nessa missão é o genro de José de Arimateia, Brom. Com o passar do tempo, o Santo Graal e seus guardiões vão se perdendo no anonimato na história. E quem vai tentar reencontrar o objeto vai ser justamente o Rei Arthur, que tem a visão de um cálice sagrado que poderia salvar a sua vida e também o reino de Camelot. Camelot, que hoje ficaria basicamente na cidade de Caerleon, no país de Gales. Após isso, todos os leais companheiros de Rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda saem em busca do cálice sem jamais encontrá-lo. E aí nós temos o Lancelot, Percival e vários outros que compõem as histórias do Rei Arthur. O Santo Graal já foi abordado e descrito de várias formas, sendo ele descrito por alguns de forma simples e redonda, de outros mais luxuosa e talhada, e outras de forma divina e intocável, que nenhum ser humano seria capaz de tocar o Graal. Até hoje não existe nenhum tipo de comprovação histórica da sua existência e do seu poder místico também. Assim como a ideia do Graal como um cálice sagrado pode ter sido derivada das crenças celtas, até o próprio Rei Arthur também existe possibilidade de ter sido inspirado em um homem de verdade, um líder celta que havia vivido na Inglaterra por volta do século V. Mas mesmo assim foi só a partir do século XVIII que os primeiros textos, as aventuras do Rei Arthur e a sua busca pelo Graal vieram a fazer mais sucesso. Hoje nós temos várias adaptações de histórias que envolvem o Graal, assim como uma das mais famosas, que é Indiana Jones e a Última Cruzada. E aí, você já sabia sobre o Santo Graal? Já conhecia toda a história e a mítica por trás desse cálice? Deixa nos comentários, a gente quer saber. Logo mais, estamos aqui novamente com mais curiosidades e informações históricas para todos os eternos aprendizes. Tamo junto, família!